Bom dia! Bom dia, bom dia, com paz, amor, muita gratidão e alegria! Terça-feira, nosso 9º dia do desafio, o poder da gratidão. E que bom, que satisfação ter você junto comigo nesse desafio, nessa manhã de terça-feira, hoje, dia 9 de dezembro, e nós vamos falar sobre a gratidão ao nosso amadurecimento, a nossa vida adulta. Então vem, chega pra cá que hoje o nosso bate-papo vai estar pra lá de especial. E eu já vou pedir para vocês irem me informando, porque o tempo aqui em Cascavel tá chovendo, tá ventando bastante, a internet tá meio instável. Então, se porventura vocês notarem, né, que tá travando, que o vídeo tá com algum problema, me avisem, tá bom? Raquel, seja bem-vinda, bom dia! Então, bora lá pro nosso 9º dia. Gente, parece que foi ontem que a gente começou e nós já estamos há 9 dias aqui fazendo o desafio e agradecendo a tantas coisas, a tantas fases da nossa vida. E hoje, em especial, vamos falar sobre a gratidão ao amadurecimento, as experiências que a gente viveu, a vida adulta, quem nós somos hoje, o que estamos vivendo hoje, o que escolhemos para a nossa vida no dia de hoje, como nós queremos estar lá na frente, vai depender daquilo que a gente faz hoje, né? Como a gente quer viver lá em 2026, vai depender dos passos que nós estamos dando hoje. Então, parabéns pela sua escolha de estar aqui, por se priorizar, por entender que a gratidão pode abrir portas imensuráveis, pode trazer as bênçãos que você necessita, mas que principalmente esse desafio da gratidão serve para que você possa olhar com mais carinho para a sua vida, para suas experiências, para toda a bagagem que você traz desde o seu nascimento. E nós passamos por todas essas fases, né? Já falamos sobre gratidão a Deus, aos antepassados, aos nossos pais, à nossa infância, à adolescência, e agora nós chegamos à nossa maturidade, a vida adulta. Seja bem-vinda, Vera, bom dia, bom dia. Então bora lá convidar quem você deseja que esteja com a gente nesse dia tão especial de terça-feira, quem você deseja que também priorize a sua vida, né? Porque parece meio estranho, mas muita gente prioriza o outro do que a si próprio. Muitas vezes as pessoas deixam de buscar algo para si para entregar algo para o outro. E por que as pessoas fazem isso? Nós já vimos que muitas das nossas dores que nos carregam hoje vêm da nossa infância, vêm da nossa adolescência. E por que isso acontece? Porque essas dores saíram de lá, mas não ficaram lá. A gente não consegue curar uma dor que está na adolescência sem de fato olhar para ela. E aí, isso nos atrapalha na nossa vida adulta, porque a gente não consegue muitas vezes se desenvolver, porque está apegado a um trauma, a uma vivência que veio da nossa infância ou da nossa adolescência. Mas hoje nós vamos falar sobre a gratidão para o nosso amadurecimento, as experiências que nós tivemos e, consequentemente, a nossa vida adulta. Então, bom dia para todo mundo que está dando bom dia aí. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos nesse dia e nessa manhã tão especial que Deus reservou para mim, para você, para nós, né? Bora lá mandar os nossos aviãozinhos. Eu tô convidando as pessoas. Sabe uma coisa que a gente precisa entender? Que muitas vezes as pessoas... Ai, calma aí. Mais um aqui. Que muitas vezes as pessoas não percebem aquilo que é bom para elas. E algumas vezes a gente que está de fora olha para a situação que a pessoa está vivendo e pensa: meu Deus, se eu fosse ela, eu faria diferente. E nessa possibilidade que a gente tem de olhar de fora a vida do outro, né? E achar uma solução para a vida do outro, eu trago hoje um desafio para que você comece a olhar dessa forma para a sua vida.
Eu tenho certeza que muitas coisas que foram ditas aqui durante esses 9 dias do desafio, você pensou assim, fulana tinha que estar ouvindo isso. Ciclano tinha que ouvir tal coisa. Só que, na verdade, quem tem que ouvir, quem tem que saber, é você. É você que está aqui. De alguma forma, Deus te escolheu para chegar até este momento. E não é por acaso. Pensa que quando você se prioriza, você está mandando para o seu inconsciente a informação de que quem é mais importante na sua vida é você mesmo. E aí eu vou contar um segredo. A gente não consegue amar as pessoas se nós não nos amarmos. Mas Michele, eu dou a vida pelos meus filhos, eu dou a vida pelo meu marido. Eu sou louca por aquele homem. Você não ama de verdade. Você depende dos seus filhos ou do seu marido. Quando você não se prioriza, quando você não se ama verdadeiramente, quando você não se permite ter um momento como esse, de consciência, de cura, de evolução, não é o outro que você está priorizando. Você está priorizando a sua dependência em relação ao outro. Aí eu faço tudo pelo meu filho, me abandono, me deixo, me largo, faço tudo pelo meu filho. Por quê? Por quê? Para lá na frente eu dizer, ingrato, eu deixei tudo por você, eu larguei a minha vida para você. Ele te pediu por acaso? Não. Mas você faz isso porque de alguma forma você criou uma dependência. E por que existe, ou por que a gente cria essa dependência? Pelas dores que a gente viu lá da infância e da adolescência. Mas hoje eu quero que você visite a sua vida neste momento presente. Que você pegue aí o seu caderninho, que você vem escrevendo sobre esse desafio da gratidão, todas as coisas que você tem aprendido, todas as coisas que você tem, que tem de alguma forma te despertado. Pegue aí o seu caderninho e responda, quem é você hoje? Quem é você hoje? Quais são as coisas que você gosta, que te dão prazer, que te dão satisfação? Quais são as coisas que você faz mesmo não gostando de fazer, mas que são necessárias? Quem é você hoje? Quais são as suas prioridades hoje? O que é importante para você hoje? Anota aí no seu caderninho, porque esse é o exercício que eu quero que você faça em casa. Eu quero que você busque dentro de você a resposta e a verdade sobre isso. Quem é você? Quais são os seus princípios? Quais são os seus valores? Quais são os seus valores inegociáveis? Aquilo que você tem como parte de você que você não negocia. Quais são esses valores que você não negocia? Que você, de repente, durante muito tempo e durante a sua vida entendeu que você precisa ser uma prioridade, então não há negociação para isso. Eu tenho alguns princípios e valores que são inegociáveis. Eu não me permito me vender. E aí, quando eu não me permito me vender, não vendo meu corpo, não vendo minhas ideias, não vendo minha opinião, não vendo a minha posição. Sabe aquela coisa de vem cá que eu vou te dar tanto e você se posiciona desse jeito? Se eu tiver que me posicionar, será gratuitamente. Se eu tiver que me expor, será gratuitamente. E o que a gente vê hoje na política? As pessoas se vendem. E esses princípios inegociáveis que você carrega formam o seu caráter. E é importante você se conhecer. Você saber o que de fato é importante para você e o que na sua vida não é negociável. Porque tem muitas coisas na nossa vida que nós precisamos sim ter flexibilidade.
né? E essa flexibilidade é para quê? Para a gente negociar. Então é claro que eu tenho flexibilidade quando eu quero comer carne e meu marido quer comer peixe. Quando eu quero de sobremesa um chocolate, o meu filho quer sorvete. Então isso é algo negociável. Eu preciso ter flexibilidade para essas coisas. E essas coisas não comprometem quem eu sou, não comprometem meu caráter, muito menos os meus valores e princípios. Mas há coisas que são inegociáveis. E você precisa levar isso muito a sério. Quais são os princípios e valores que são inegociáveis na sua vida? Aonde você não permite que o inimigo te toque? Aonde você bate o pé e fala, eu não faço isso? E por que eu quero que você reflita sobre isso? Porque tem muita gente por aí batendo o pé e fazendo birra em coisas que são negociáveis. Então, muitas vezes a gente faz coisas que a gente não quer para agradar o outro. O que você está fazendo? Você está deixando de lado o seu eu, o seu desejo, a sua pessoa, para mostrar para o outro que o outro é mais importante. E o limiar, a diferença entre aquilo que há, onde tem que ter flexibilidade e aquilo onde eu me deixo, onde eu me anulo para o outro, é muito tênue. Por isso precisa ter cuidado. Então entenda que se eu quero comer carne hoje, meu marido quer comer peixe, ok, eu vou ter flexibilidade, mas na próxima vez tem que ser algo que eu queira. Não pode ser sempre só o que ele quer. Não pode ser sempre só o que o meu filho deseja. Cadê a vontade da Michele? Cadê a prioridade da Michele nessa história toda? E é com maturidade que a gente ganha a sensibilidade de perceber quais são esses momentos em que a gente pode ter flexibilidade e quais são os momentos em que os nossos princípios não podem e as nossas vontades não podem ser negociados. E é por isso que eu quero que você escreva no seu caderninho. Quais são os princípios e valores que você tem? O que na sua vida há a flexibilidade? O que na sua vida é possível ser negociado? E o que não é? E esse escrever no seu caderninho é um convite para o autoconhecimento, para você se conhecer, para você saber quais são os seus limites, quais são os seus desejos. E limites quem impõe somos nós. As pessoas que nos ofendem uma vez é o acaso. Na segunda vez é permissão. Ou seja, eu estou permitindo que ela me ofenda. A forma como eu estou me posicionando dá abertura para que a pessoa ache ou acredite que ela possa ser invasiva em minha vida. E quando eu me conheço, ou eu evito esse tipo de coisas, ou eu me posiciono. Não, você vai até aqui, porque aqui não. Você não vai falar assim comigo. E se você quer falar assim comigo, então você fala sozinho. E sai. É assim que a gente aprende a ter equilíbrio e autocontrole. Se nós não buscarmos o autoconhecimento, se eu não souber como eu me comporto, quais são as dores que me governam, quais são os traumas e as feridas que moldaram o meu caráter, eu não vou conseguir dar o passo adiante. Eu não vou conseguir olhar para algo, um ciclo repetitivo na minha vida e terminar com esse ciclo. Por quê? Porque os ciclos acontecem até que a gente aprenda. Até que a gente se desenvolva. Se algo acontece repetidamente, você não aprende, ele vai tornar a se repetir. Mas se você aprende algo com aquilo, opa, o seu cérebro olha e fala, oh,
vamos para o seguinte, essa fase já passou, vamos para a fase seguinte. E aí, quando você se deparar com uma situação que pode te levar à repetição, você vai agir de forma diferente. E isso pode ser em relacionamentos amorosos, relacionamentos sociais, no trabalho, no seu dia a dia, dentro da sua casa, da sua família. Então, o autoconhecimento vai fazer você subir um degrauzinho nessa escalada da vida. E nada mais é, todas essas lives que nós estamos fazendo e faremos até o dia 21, uma preparação para aquilo que você quer ser ou como você quer estar em 2026. Nós estamos plantando sementinhas e essas sementinhas vão dar fruto. Michele, vão dar fruto já em janeiro? Talvez. Talvez dê fruto só em dezembro de 2026. Depende do quanto você está presente, depende do seu nível de consciência e principalmente depende do seu autoconhecimento, do quanto você se conhece e como você agirá daqui para frente. Então escreve aí no seu caderninho, né? Quem é você hoje? Onde você quer estar? Quais são as suas prioridades? Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Princípios negociáveis e princípios inegociáveis. Coisas que você pode ter uma certa flexibilidade, mas coisas que você não admite na sua vida. E aí vocês vão ficar pasmadas porque tem muita gente que diz que não admite certas coisas na vida, mas que faz, que comete. Por quê? Porque a força do trauma é muito maior do que o desejo da mudança. Por isso é tão difícil mudar. Por isso é tão difícil romper os ciclos. A força do trauma é muito maior do que o poder, ou a necessidade, ou o desejo da mudança. Aí eu te pergunto, 8 bilhões de pessoas no mundo, a maioria delas doentes mentalmente, estão fazendo o que para mudar a sua realidade ou a sua história? Muitas nem se dão conta, nem têm noção de como estão. Só simplesmente vão. Sabe aquela coisa da manada? Um vai e o resto vai atrás? Tem muita gente assim. E tem uma diferença gigantesca entre estar vivo e viver. Tem muita gente que está vivo, morto. Poucas são as pessoas que de fato estão vivendo. E você, está vivendo? Qual é a energia que você carrega? É de vida ou é de morte? A sua energia é uma energia criadora ou é uma energia destrutiva? É uma energia de reclamação ou é uma energia de gratidão? O que você está vibrando? Qual é a vibração do seu pensamento? Aonde o seu pensamento chega? Ele ilumina? Ele transborda? Ou ele piora o ambiente? É dessa forma que a gente começa a perceber e a entender. Eu estou vibrando a vida ou eu estou vibrando a morte? E aí talvez você pode pensar assim, Michele, como isso é possível eu viver e estar vibrando a morte? É muito possível. E a reclamação é uma delas. Quando você vive na reclamação, quando você vive olhando para as coisas que estão dando errado, você está vibrando a morte. Ai, Michele, Deus o livre, eu quero viver muito ainda. Aham. E os seus pensamentos, seus sentimentos estão dizendo o que sobre você? E se você não olhar para o seu
passado e entender que o seu passado te trouxe hoje no presente e que é o seu presente que vai construir o seu futuro, se você não entender isso, você vai estar somente indo com a manada. A manada vai reto, você vai reto. A manada vai para a direita, você vai para a direita. A manada vai para a esquerda, você vai para a esquerda. E tá só empurrando a vida com a barriga, só esperando Deus chamar para você ir embora. Mesmo que não seja o que você quer, mesmo que você deseje viver, a sua vibração pode ser de morte se você está se comportando dessa forma. Eu não tenho um dado específico, mas se eu for chutar pelos atendimentos que eu faço, se eu fizer aqui agora uma estatística dos atendimentos que eu faço, eu posso afirmar para vocês com toda certeza. Entre 92% e 95% das pessoas vivem na energia da morte. Por isso não consegue prosperar. Por isso não consegue vencer os limites e os ciclos. Por isso não consegue avançar nas suas vidas. Por isso estão sempre reclamando. Porque olhar para a morte te coloca num posicionamento de vítima. E quando nós estamos no posicionamento de vítima, a culpa é sempre do outro. Só que nós estamos falando hoje sobre maturidade, sobre experiências, e a maturidade tem que te trazer a informação de que você é a única responsável por tudo que acontece na sua vida. Não, mas eu escolhi aquilo por causa do meu marido, mas eu faço isso por causa dos meus filhos, mas eu não tenho tempo, Michele. Acredito. Continua dando desculpas. Continua se vitimizando. E continua vivendo na energia da morte. Por isso as pessoas andam tão esgotadas. Por isso as pessoas andam tão sem paciência. Estão focando naquilo que não as desenvolve. É o dia inteiro em Facebook, Instagram e TikTok. Dopamina barata. Eu não sei se você tem o TikTok, mas eu acho que aquela é uma das piores armas que o capeta poderia ter colocado no mundo. Vídeos curtinhos para você ficar o tempo todo grudado. Faça uma experiência. Fica um dia sem rede social, 2 dias, 3 dias, e vê como o seu corpo se comporta. Eu não estou dizendo que aqui na rede social não tem coisas boas. Tem, olha o momento que nós estamos vivendo. Mas para você pegar uma live como essa, que tem duração de 50 minutos a 1 hora, e você se dedicar a esse tempo, você precisa realmente querer uma mudança. E se daqui a um mês você voltar a essa live e assisti-la por completo, eu tenho certeza que a sua percepção será outra. Agora, o que tem de oferta nas redes sociais são vídeos curtozinhos com frases de efeito que às vezes te dão alguns insights, mas que não mudam a sua vida. Porque para você mudar a sua vida, você precisa dedicar tempo, atenção, ter disciplina. Por que eu faço essas lives todos os dias seguidos? Os meus desafios são assim. 30 dias, 40 dias, 21 dias. Para te ensinar que a disciplina abre portas na sua vida. E você precisa ter disciplina para o autocuidado da mesma forma que você tem a disciplina de ir ao seu trabalho. Da mesma forma que você tem a disciplina de escovar os dentes todos os dias ou de se alimentar. E quando a gente fica muito tempo nas redes sociais, o que o seu cérebro está entendendo? Que aquilo ali é importante para você. E se aquilo ali é importante para você, ele vai querer cada vez mais. Aí você leva o celular para cozinhar, você leva o celular
no banheiro, você leva o celular em tudo quanto é canto, nem pensa a quantidade de bactérias que você está acumulando nesse celular e principalmente que a sua atenção não está de fato no que você está fazendo. Está entre o que você está fazendo e entre o que está ali na rede social. Então priorize conteúdos como esse que vão edificar a sua vida, que vão trazer um desenvolvimento e o autoconhecimento para você. Michele, mas tem dia que eu chego tão cansada que eu quero ver uns memes. Tá tudo certo. Mas não fica vendo memes sempre. Senão o seu organismo, o seu cérebro vai entender que é isso que é prioridade para você. E essa dopamina barata, gente, porque a dopamina é algo extraordinário que faz com que a gente tenha uma energia. A dopamina dá energia pra gente. Só que esses momentos que a gente passa nas redes sociais é dopamina barata. Chega um ponto que o seu cérebro libera tanta dopamina, essa dopamina barata, né? Que você já não se satisfaz mais. E é o que está acontecendo com essa geração que vem aí. Que está entre os 16 e os 26. É uma geração que não se contenta com as coisas, é uma geração que está totalmente frustrada, é uma geração que não sabe esperar, é uma geração que não conhece o valor da disciplina, da ordem, da organização, da hierarquia. Por quê? Porque é uma geração que está enfiada nas redes sociais, nos jogos e tantas outras coisas que distraem, que dão prazer, mas essa dopamina barata, esse prazer barato, mas que não trazem satisfação nem contentamento. Então eu te convido hoje a pensar na sua vida adulta, na sua maturidade, o que de fato precisa permanecer e o que de fato precisa ser ressignificado, precisa ser olhado e falado, não, eu preciso mudar isso aqui na minha vida. Eu preciso transformar isso aqui na minha vida, eu não posso mais agir assim. E é com autoconhecimento. É com a busca pelo autoconhecimento que você vai conseguir isso. E essas lives que estão acontecendo são gratuitas e é uma ajuda gigantesca. Se você souber usar esse conteúdo que Deus, através de mim, está disponibilizando para você, eu tenho certeza absoluta que você vai mudar de vida. Eu não tenho dúvida nenhuma de nada. E entenda que eu sou apenas um instrumento. Porque eu entendo que Deus me dá muito mais do que eu preciso. E a forma que eu tenho de recompensá-lo é dedicar o meu tempo, os meus conhecimentos, os meus dons, os meus talentos aqui. Eu poderia estar cobrando por esse desafio. Poderia estar fazendo esse desafio fechado para um grupo fechado que topasse pagar. E iria estar tudo bem, porque é o meu trabalho. Isso faz parte do meu trabalho. Mas eu também entendo que quando eu me permito abrir as portas para a generosidade, quando eu me permito abrir as portas para que Deus trabalhe através de mim, mais pessoas podem ver isso e agir dessa forma. Talvez o seu dom e o seu talento não seja vir aqui na internet despertar as pessoas. Talvez o seu dom e o seu talento seja o acolhimento daqueles que estão nos bastidores, que não estão aqui na frente das câmeras nas redes sociais, mas das pessoas que estão nos bastidores. Talvez o seu dom e o seu talento seja de alegrar o dia de alguém com um bom dia, com uma palavra carinhosa, com uma palavra de aconchego. Talvez o seu dom e o seu talento seja ter um bom ouvido para ouvir aqueles que precisam desabafar, aqueles que precisam falar. Talvez o seu dom e o seu talento seja o voluntariado. E use isso. Sabe, nem tudo a gente precisa ganhar. Nem tudo precisa. Dinheiro vem e o dom vai. Nem tudo. A gente também precisa se doar pelo próximo. Mesmo que o próximo possa pagar. Consegue me entender? Tenho certeza que todos vocês poderiam pagar se eu tivesse feito esse desafio fora. Mas olha como é muito mais
prazeroso e maravilhoso você poder se desenvolver e estar aqui comigo de forma generosa e gratuita. Não por mim, mas porque Deus colocou isso no meu coração. A honra e a glória é toda dele. Por isso eu tenho certeza que você vai se transformar ao final desses 21 dias. Eu não tenho dúvida nenhuma. Principalmente se você estiver fazendo as tarefinhas que eu estou passando, principalmente se você de fato estiver internalizando tudo que eu tenho dito. Não tenho dúvida nenhuma de que a sua vida vai mudar. Então pega seu caderninho aí e escreva. Quem é você? Quais são seus princípios? Quais são seus valores? E bora pro autoconhecimento. Né? Coloca aí, ó, quais são os padrões que te moldaram? Quais são os ciclos que você tem repetido? Eu fiz o desafio da transformação na Quaresma e ele foi desafiador mesmo, para mim e para as pessoas que fizeram junto comigo. E teve um núcleo de pessoas que foi do início ao fim, todos os dias ao vivo, às 7 da manhã junto comigo. E eu tive a oportunidade de atender uma dessas pessoas, e quando ela chegou à minha sala, ela disse assim: Michele, eu anotei tudo que você ia falando, que eu precisava conhecer, que eu precisava descobrir, e tá tudo aqui. Agora você me ajuda a colocar isso em ordem. E foi maravilhoso. Sabe por quê? Porque ao invés de ficar tempos e tempos numa terapia ou constelar diversas vezes, ela já estava com tudo pronto. Nós só precisamos fazer 2 movimentos de constelação. Um para uma determinada coisa que ela ainda precisava enxergar, e passado um tempo nós fizemos uma outra constelação. E aí, não por acaso, agora no desafio da gratidão, eu recebo a notícia dela de que aquilo que ela tinha planejado durante a Quaresma, os pedidos que ela havia feito a Deus durante a Quaresma e as mudanças que ela havia desejado para conquistar algo que era importante para ela estava conquistando agora. Olha, gente, o desafio da gratidão foi em março. Então nós ficamos de março a abril 40 dias trabalhando. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 8 meses e a vida dela mudou completamente. Mudou por minha causa? Não, mudou porque ela decidiu. Ela decidiu e ela falou: já que você está oportunizando isso, eu vou junto com você. Só que você tem que decidir mudar. Não adianta você falar: Michele, minha vida tá ruim, mas você continuar no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes. Você precisa mudar. E esse desejo de mudança é algo que eu não consigo fazer por você. É você que tem que desejar estar aqui. É a sua maturidade que vai te dizer quais são os seus valores, os seus princípios e principalmente as suas prioridades. Por isso nós estamos falando hoje da vida adulta. E na vida adulta você é responsável pelas escolhas que você faz. Na infância, os nossos pais são responsáveis. Na adolescência, os nossos sentimentos são responsáveis, porque o adolescente ele é totalmente movido pelo momento, pela energia, pelo, aquele sentimento que vem ali, ai, que saco. O adulto não. O adulto tem que escolher com consciência, tem que saber que se ele plantar abacaxi, é abacaxi que ele vai colher. Não tem como você plantar abacaxi e colher amora. O adulto sabe. Então são suas escolhas que vão te levar aonde você deseja estar. E quanto mais você se conhecer, mais fácil será esse caminho. Porque você já saberá as escolhas que tem que fazer. Eu não estou dizendo que nesse caminho não vão ter pedras. Eu não estou dizendo que nesse caminho, desse plantio que você está fazendo, não vão ter ervas daninhas, não vão ter larvas. Eu não estou dizendo isso. Vai ter.
Mas com o autoconhecimento você vai saber como se direcionar nesse processo. Tá despertando algo aí em você? Tá caindo algumas fichas aí em você de como agora você precisa viver, buscar a evolução e se dedicar para você própria? O que a gente traz na vida adulta? As nossas experiências, as nossas vivências, que nos dá maturidade. E o que é a maturidade? É a capacidade de discernir o que é certo, o que é errado, o que deve ser feito, o que não deve. Capacidade de discernir aquilo que eu devo lutar e aquilo que eu devo deixar para lá. Capacidade de discernir o que é um ímpeto, um desejo, um devaneio, o que é uma vontade, o que é uma necessidade. A vida adulta é onde nós vamos estar desde que a gente sai da nossa adolescência. E a vida adulta requer de nós muita sabedoria, muito entendimento, muito discernimento, muita terapia, muita cura, muita busca. Porque se a gente falhar aqui e agora, as consequências são para sempre. E se o aqui e o agora eu não olhar para trás, eu não entender quem eu fui, porque quem eu fui é quem eu estou me tornando, é quem eu sou. E a gente não precisa ser que nem a Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, eu não mudo. Não. A vida vem nos ensinar que nós precisamos mudar. E aí, se eu perguntar para você, quem foi você em dezembro de 2024? E se você me disser que você é a mesma pessoa, que você não mudou nada, então você jogou um ano inteiro fora de oportunidades para você amadurecer, para você se desenvolver. Mudar de opinião. Deixa eu trazer um conceito aqui, tá? Porque muita gente pensa assim, né? E a pessoa é volúvel, cada hora tá de um jeito. Não é assim que eu quero que você se comporte. Né? Uma hora você fala sim, outra hora você fala não, uma hora eu tô com calor, outra hora eu tô com frio, uma hora eu quero sorvete, outra hora eu quero cachorro quente. Não, você precisa ter decisões na sua vida. Mas é importante que você tenha flexibilidade de mudar de opinião se aquela opinião que você tinha não estava te fazendo bem ou estava prejudicando as pessoas ao seu redor. E mudar o nosso comportamento, mudar a nossa atitude para melhor é um ato de evolução. Então, se você perguntar para mim quem era a Michele de dezembro de 2024, há um ano atrás, ela ainda era imatura em muitas coisas. Assim como a Michele de dezembro de 2025 é muito imatura em relação à Michele que eu quero ser em 2026. Consegue entender que nós precisamos mudar e evoluir sem perder a nossa essência, sem perder a nossa identidade, mas entendendo que nós somos moldados pelos nossos comportamentos e que nós podemos mudar o nosso comportamento? Então, talvez se você é aquela que nunca diz não, que todo mundo abusa, usa e abusa de você, talvez seja o momento de você começar a fortalecer o seu eu interior para aprender a dizer não e se colocar como prioridade. E eu vou falar uma coisa para vocês com toda sinceridade, sem medo nenhum. Vai ficar aqui gravado na internet para a eternidade. Eu não tenho problema nenhum se alguém chegar para mim e falar como você é egoísta. Se eu estiver me priorizando e entendendo que naquele momento eu preciso priorizar a minha saúde física, ou a minha saúde mental, ou a minha saúde espiritual, eu direi não para a pessoa sem receio nenhum. Agora,
Se o bem que eu posso fazer para a pessoa não me prejudica, nem física, nem mental, nem espiritualmente, eu farei com maior satisfação. Na mesma medida e proporção que eu farei com muita satisfação, eu direi não com muita satisfação. E esse não é para o outro, é um não para eu não me prejudicar, porque eu já entendi que se eu não me amar, que se eu não me cuidar, o outro não fará isso por mim. Então quem sabe o que é bom ou o que é ruim para mim sou eu mesmo. E quem tem a condição de impor o limite até onde o outro pode ir na minha vida, também sou eu. E também é você. A Geni dizendo, eu fiz isso, me priorizei e afastei pessoas que amo. Aí eu te pergunto, Geni, você se priorizou e essas pessoas se afastaram. Será que elas te amavam de verdade? Porque quando a gente está num processo e a gente busca o autocuidado, o auto-amor, as pessoas que estão ao nosso redor, que nos amam de verdade, vão saber valorizar a nossa busca, vão saber valorizar o nosso momento de cura. E se de alguma forma essas pessoas estão se afastando, presta atenção no que eu vou dizer agora. Se você se priorizou e de alguma forma essas pessoas estão se afastando, é porque essas pessoas não estavam ao seu lado por quem você era, mas por aquilo que você oferecia. Consegue me entender? Talvez você era a válvula de escape dessas pessoas, talvez você era a que fazia tudo por essas pessoas, talvez você era aquela que se negligenciava para se doar ao outro. E aí esse outro que está só te sugando, que está só tirando o que você tem de melhor, não quer que você mude. Porque se você muda, ele precisa aprender a se mexer. Ele tem que sair da zona de conforto, porque você vai deixar de proporcionar para ele aquilo que você sempre proporcionou. Né, Geni? Exatamente isso. Então, gente, não se preocupe de afastar as pessoas de perto de você, de achar que você está perdendo o outro. Não, você não está perdendo o outro. Você está se ganhando. Você está se notando. Você está se vendo. Você está se amando, se priorizando. E isso é maturidade emocional. É você entender que não há ninguém no mundo mais importante do que você. E que a forma como você se olha, a forma como você se vê, a imagem que você reflete no espelho, tem que ser a imagem e semelhança de Deus. Tem que ser o reflexo do Senhor. Mas, Michele, nós somos pecadores. Somos. E Deus sabe disso. E ainda assim, nós somos imagem e semelhança dele. Que lindo, né? Mesmo sendo pecadores, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo imperfeitos, ainda assim nós somos imagem e semelhança de Deus. Olha que coisa mais maravilhosa, que presente mais sublime Deus entregou para nós. A oportunidade de nos desenvolvermos para sermos cada vez mais igual a Ele. Isso é lindo, não é? Ai, que bate-papo mais gostoso. Bora fazer um momento de gratidão pela nossa maturidade, pela nossa vida adulta? Como é que vocês estão se sentindo aí? Como é que vocês estão? Manda aqui pra mim, quero saber. Quero saber, gente, o que esse desafio está fazendo na sua vida? O que está mudando na sua vida? Tem alguma coisa aí que está despertando em você? Eu acho que sim, mas vocês não me contam, eu quero saber. Sabe, me conta, me manda lá no direct, no WhatsApp, pode colocar no nosso grupo do Poder da Transformação no Instagram, pode colocar aqui, depois que a live fica salva nos comentários, mas me conta, nesses 9 dias, o que já despertou em você? Qual foi a virada de chave que esses 9 dias te trouxeram?
Foram 9 dias com 9 temas diferentes. A cada um deles nós trabalhamos algo. O que de bom está acontecendo aí dentro de você? Ó, Luana, a caixa preta da minha vida está sendo aberta. Uau, Luana! Isso é maravilhoso, minha linda. Isso é maravilhoso. Que analogia mais perfeita. A caixa preta está sendo aberta. Todos os segredos, todas as dores, todos os traumas. Corajosa você. Parabéns pela essa decisão. Que lindo isso. Que lindo isso. Parabéns. Mais alguém quer colocar alguma coisinha aí? Tem alguém escrevendo? Bora escrever, que eu vou colocar. Vou fazer uma meditação aqui, uma oração de agradecimento pela nossa maturidade, pela nossa vida. E eu quero que você vá mentalizando as coisas boas que você traz, as suas qualidades, os seus dons, os seus talentos, né? A sua generosidade, a sua forma de tratar as pessoas. Quais são as coisas boas que você traz? Quais são as coisas boas que tem dentro de você e que estão adormecidas, mas que precisam vir à tona, né? Que precisam vir à tona para quê? Para você se desenvolver ainda mais, para você ajudar as pessoas que estão ao seu redor também a se desenvolver, né? Deixa eu falar uma coisa, Geni. Dessas pessoas que se afastaram de você, mostre para elas o quanto é importante se priorizar, tendo uma ótima vida, fazendo ótimas escolhas e dizendo para ela, olha, eu consegui, você consegue também. Vai fazer terapia, vai se cuidar, vai constelar. Na minha família, quando a gente está reunido e alguém fala alguma coisa, é instantâneo, né? Se alguém fala alguma coisa assim, ai, pô, né? Por que tá falando assim? Tá me magoando. A gente já fala, ih, vai constelar. Precisa constelar. Porque a constelação, gente, sabe, a gente tem muito que agradecer às pessoas que têm essas oportunidades, como o Bert Hellinger teve, de estudar e de trazer uma técnica tão maravilhosa de percepção aquilo que está no nosso inconsciente e de uma forma tão breve. Você não precisa ficar anos e anos para você entender coisas na sua vida, como, por exemplo, na psicanálise, na psicologia, né? São todas terapias validadas, importantes. Inclusive, eu tenho clientes que fazem constelação e que eu indico o acompanhamento terapêutico com um psicólogo. Ou, às vezes, quando necessário, com um psiquiatra, porque precisa alinhar, né, o que está acontecendo no cérebro também com os medicamentos. É importante que a gente busque isso. Porque às vezes sozinha a gente não consegue, ou só com a ajuda de uma terapia a gente não consegue. Tem pessoas que precisam tomar medicação para alinhar os neurônios, né? Para mexer na estrutura cerebral. Mas a constelação é algo breve, uma sessão de 1h30, 2 horas, e despertam tanta coisa. Você consegue perceber tanta coisa que é formidável. E a clareza que a constelação traz é maravilhoso. Eu sou suspeita de falar porque é a menina dos meus olhos. Eu gosto muito, eu amo o meu trabalho, faço com muito carinho, com muita dedicação. E a cada pessoa que está na minha frente, eu vejo uma alma pronta para ser curada. Um diamante pronto para ser lapidado. E me permito fazer isso através da presença de Deus, né? Porque eu sozinha não faço nada com as constelações. Quem já teve a oportunidade de ser atendido comigo sabe que eu trabalho o método tradicional, mas de uma forma totalmente diferente, né? Com um olhar totalmente humanizado. Porque eu entendo que é isso que eu gostaria que fizessem comigo, então é dessa forma que eu faço com as pessoas. Um olhar humanizado, um olhar cristão, dentro da técnica da constelação, dentro da mentoria, dentro dos acompanhamentos terapêuticos que eu faço. E se você se enxerga sendo atendido por mim, se prepara para este momento. Se prepara, né? Já vai co-criando aí o nosso momento junto. E quem sabe você não vai ser a grande ganhadora ou grande ganhador da sessão de constelação familiar que será sorteado.
Eu ainda estou vendo alguns critérios, né? Esse foi um desejo que Deus colocou no meu coração. Eu nunca sorteei constelação familiar aqui na internet, nunca fiz isso. Mas como ato de generosidade, Deus colocou isso no meu coração, se eu não me engano, acho que no segundo ou no terceiro dia desse desafio. Então, eu ainda vou formular como que vai ser e você já vai aí, mandando energia para o universo para que você seja sorteado. E se não for sorteado, agenda o seu horário, né? Então, bora lá? Respira profundamente, quero que você se conecte com você mesmo, com a sua alma, com o seu eu interior. Pensa em todas as coisas boas, maravilhosas que já aconteceram na sua vida, todas as coisas boas e maravilhosas que você traz dentro de você, as suas qualidades, os seus dons, os seus talentos, todas as coisas que ao longo da vida você foi moldando, foi trabalhando, foi aperfeiçoando, foi entendendo e vai se conectando com o seu eu interior, de olho fechado, respirando, puxando pelo nariz, soltando pela boca, vai aliviando todo o peso das suas costas, né? Esteja sentado de forma confortável e se conectando cada vez mais com o seu eu interior. Agradecendo a Deus pela sua existência, agradecendo a Deus pela sua vida, agradecendo a Deus pelo seu corpo, pela sua alma, pelo seu espírito, agradecendo a Deus pela sua saúde, agradecendo a Deus pela sua vida, pela vida que chegou até você, sabendo que você é responsável por tudo aquilo que te acontece e que a partir de agora você irá criar e co-criar sensações, sentimentos, situações, pessoas com energia próspera, com a energia do bem. E você vai atraindo tudo isso para a sua vida. Vai atraindo aquilo que você deseja, seja na sua vida profissional, um novo trabalho, ou o desenvolvimento desse trabalho, ou mais ganhos financeiros através do seu trabalho. Vai atraindo para você um bom relacionamento, pessoas que estejam dispostas a te amar por aquilo que você é e não pelo que você tem a oferecer. Pessoas que estejam dispostas a te amar na sua totalidade, com as suas virtudes, com os seus talentos, com as suas qualidades, mas também com os seus defeitos e com as suas imperfeições. Respira profundamente e repita comigo. Obrigada, a vida que me inspira, me renova e me dá chances de evoluir diariamente. Se você não quiser repetir, vai só mentalizando, deixa só as minhas palavras entrarem na sua mente e no seu coração. Gratidão ao lugar onde estou, aqui e agora, pois esse lugar precisa de mim e eu preciso dele. Gratidão a todos os órgãos do meu corpo que funcionam em perfeita harmonia e perfeição. Gratidão à casa onde eu moro, que me serve de refúgio, proteção e descanso. Gratidão às oportunidades de trabalho, às conquistas, ao sucesso e evolução que se abrem diante de mim diariamente. Gratidão a cada dívida paga, porque dessa forma honro o meu nome, honro meus compromissos e o meu dinheiro se multiplica. Respira. Gratidão a tudo aquilo que eu compro e adquiro, pois é fruto
do meu trabalho. Gratidão às pessoas que cruzam o meu caminho. Gratidão também às pessoas que me fizeram mal, porque assim desenvolvi força e coragem para seguir adiante. Gratidão às pessoas que me fizeram bem, porque assim me senti muito amada e abençoada. Gratidão a todas as oportunidades de sucesso financeiro e pessoal que recebo, identifico e aceito. Gratidão a mim mesmo, que encontro gratidão em todas as pessoas, coisas e fatos que acontecem em minha vida. Gratidão por este momento, por essas lives e pela expansão de consciência. Gratidão ao universo inteiro que conspira a meu favor e conspira a favor de cada pensamento que eu tenho. Por isso, escolho com cuidado tudo aquilo que penso, falo ou desejo. Eu sou um imã que atrai coisas, pessoas, sentimentos e situações boas para a minha vida. Respira. Gratidão ao Deus maravilhoso que existe dentro de mim. Eu sou parte de sua divindade e por isso espalho luz, amor, felicidade e paz aonde quer que eu esteja. Respira. Gratidão a mim pelas escolhas que eu faço, pelo aqui e agora, pela presença do eu sou, da centelha de luz em minha vida. Respira. E aos poucos, abra seus olhos e vem me dizer como você se sente. Se essa meditação tocou seu coração, o que aconteceu por aí? E a tarefinha de hoje, enquanto vocês vão voltando, eu já vou falando. A tarefinha de hoje, eu quero que vocês façam algo por você. Faça algo por você. Sabe aquela coisa que você está protelando? Eu preciso ir pintar meu cabelo. Preciso ir fazer minha unha, preciso fazer minha barba, preciso comprar uma roupa nova, um sapato novo, um pijama novo, não sei. Eu quero que vocês façam algo por você. Não preciso comprar nada, eu preciso de 15 minutos deitada no sofá. Eu preciso ouvir uma música que melhore os meus pensamentos. Eu preciso caminhar. Eu quero que você faça algo por você. Algo que você está protelando há muito tempo e que hoje é o momento. Hoje é a hora. Essa é a oportunidade. De agora até o momento em que você vai dormir. Eu quero que você se conecte consigo e que você busque o que de fato você quer e você precisa fazer por você. E eu quero que você faça. E talvez o que você precise fazer por você seja se desapegar de alguma coisa, de alguma pessoa, de algum sentimento. Eu não sei o que é, você vai saber. Mas é imprescindível que hoje você faça algo por você. Entenda que tudo que nós falamos aqui foi expandindo o seu conhecimento. Essa
oração que a gente fez, esse momento de meditação, expandiu o seu sentimento, o seu conhecimento. E entrou aí alguma coisa na sua vida. E por você, faça algo por você. Não, mãe, visitar alguma amiga não é algo por você. Minha mãe colocou aqui, ó, visitar alguma amiga. Não, eu quero que você faça algo por você. Quando você visita uma amiga, você está fazendo algo por ela. Eu quero que você faça algo por você. A menos que visitar essa amiga seja algo para que você vá lá. Ah, eu vou desabafar, eu preciso conversar com alguém. Aí sim, ok. Agora, se é para você fazer o dia da amiga feliz, não. É o seu dia que eu quero que esteja feliz. É algo por você. A Vi falando, ó, preciso fazer atividade física, mas eu detesto. Não consigo me livrar disso a vida toda. Vi, é isso, amiga. Desde a adolescência a gente não faz atividade física, né? Mas a gente precisa. E o adulto faz aquilo que precisa ser feito. Então, assim, vai fazer uma caminhada. Pega um momento seu, coloca uma música bem legal aí no fone de ouvido, sabe, uma música que eleve a sua espiritualidade e vai fazer uma caminhada. Só isso. Talvez uma volta no quarteirão aí do seu bairro, da sua casa, né? Ou se você estiver próximo, um lugar de caminhada, que nem aqui em Cascavel a gente tem um lago, um lugar maravilhoso para caminhar. Vai fazer por você. Por você. Não pelos outros, tá? Se de repente você está pensando assim, nossa, eu gostaria de ter a minha família reunida à mesa. Ok, por você. Então você vai servir aquilo que você gostaria de comer, o alimento que você quer, tá bem? É por você, não pelo outro. Hoje eu quero que você seja a sua própria prioridade. E se para você é necessário, né? Se está tocando aí algo que, como a Viviane colocou aqui, que é algo que ela não gosta de fazer, saiba que adulto faz aquilo que precisa ser feito. E hoje você precisa se olhar. Você precisa fazer algo por você. Tá bem? Combinados? Então, ok. Até amanhã, 8h08 da manhã, eu estarei aqui mais uma vez com o desafio O Poder da Gratidão e vou te esperar. Quero você aqui ao vivo comigo para a gente trocar essa energia, né? Vocês aí do outro lado, eu aqui, a gente trocando essa energia maravilhosa que vai vibrando aonde quer que você esteja, aqui do meu ladinho em Cascavel, aqui nesse Paraná, aqui nesse Brasil ou fora daqui, que tem tantas pessoas que estão nos assistindo lá de Portugal, dos Estados Unidos, do Canadá. É maravilhoso, né? Essa é a potência da internet que a gente tem que usar a nosso favor. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seus dons, os seus talentos, que você seja a sua prioridade, não só no dia de hoje, mas em todos os dias da sua vida. Que você seja a sua primeira escolha e que todos os dias, ao você acordar, você agradeça a Deus pela oportunidade de você viver mais uma vez. Lembre-se do que eu falei, não vibre na energia da morte. Não reclame, não fique com pensamentos ruins, com pensamentos de desgraça do que vai acontecer. Ai meu Deus, para de reclamar, para de atrair coisas para sua vida, começa a atrair coisas boas com a energia da vida. A energia da vida é a energia da gratidão, é a energia criadora. E esses 21 dias é para despertar a energia da vida na sua vida. Deus te abençoe grandemente. Até amanhã. Um beijo grande para todos vocês.